Bem-vindos. Vamos trazer aí para vocês hoje a análise da Cosan CSAN3. Vamos ver se a gente bateu numa região de suporte interessante, se a gente tem aí alguma chance de reverter a partir dessa região ou se a gente ainda tem mais queda pela frente. Tá? Então essa região pode se tornar uma região bem importante, pelo menos aí para o médio prazo. Então vamos dar uma avaliada aí que cenários a gente pode ter para ação. Primeiro, como sempre, vamos passar aqui rapidinho pelos fundamentos, tá? A gente tem o valor atual R$ 15,45, valorização nos últimos 12 meses menos 3,56, então praticamente andando de lado, dividendos 2,77. Mais embaixo aqui temos preço sobre valor patrimonial 1,61 e preço sobre o lucro menos 25,05. Nos resultados aqui, a gente vê que nunca foi muito forte aí em lucros, né? 2021 teve um lucro bem grande, mas depois todos os outros anos foram aí bem modestos, tá? E agora em 2023 tá com prejuízo já acumulado. Na parte contábil aqui a gente destaca com certeza o tamanho da dívida. Então é uma empresa aí bem alavancada. Então com certeza o resultado dela está sendo bem castigado aí pela taxa Selic. Isso aí tende a melhorar com a queda da taxa, tá? Então pode ser que dê um alívio nessa alavancagem toda da empresa. Passando aqui para o gráfico, que nos importa mais, a gente tem dois detalhes importantes aqui no semanal, onde a gente tem um grande movimento de queda, com esse topo aqui marcado, e depois um grande movimento de alta, rejeitando esse movimento aqui de queda, tá? Então aqui ele já deu um sinal de longo prazo de possível reversão, que não foi confirmado ainda, mas a gente tem aqui uma possível região que ele poderia vir testar, que seria essa região aqui. Então a gente pode ver que teve um leve toque nessa região e a gente tem nesse retângulo vermelho esse candle aqui que com certeza chama bastante atenção, tá? Que está marcado aqui, onde ele tem um grande volume totalmente fora da média e a gente vê também esse grande acúmulo de negociação nessa faixa de preço. E é justamente onde a gente está testando agora. Então, com certeza, é uma região para ficar de olho. Tá? Depois a gente vai passar para o diário e a gente vai conseguir pegar um pouquinho mais de informação dessa zona para ver se realmente pode valer a pena pensar em compras aí nas ações da Cosan, tá? Temos também aqui uma LTB que foi rompida, não é muito confiável, tá? Teria que ser uma forçação de barra um pouco, mas a gente pode dizer aí que a gente tem um possível rompimento. Então vamos passar para o diário, vou deixar marcado essa barra aqui também que é importante, tá? Aqui. E aqui inclusive foi onde ele encontrou resistência nesse primeiro movimento, tá? Passando para o diário, a gente vê que ele está tentando testar esse fundo de novo. Vamos ajustar aqui, tá? E a gente está justamente dentro dessa região, desse retângulo vermelho, onde essa barra aqui que tentou segurar o mercado, ó, a gente viu que ele tentou segurar, testou uma vez, testou duas, perdeu essa região e foi jogado de volta para cima, tá? Então aqui ele ainda está dentro dessa zona que pode ser uma região de suporte. Mas principalmente porque o índice está muito pesado, a gente tem que ficar muito atento nessa região para não sair comprando, principalmente quando ela já está dando muitos sinais falsos, tá? Ela deixou um doji muito forte aqui, tá? Foi rompido até, e a gente deixou outro doji aqui em cima que devolveu para baixo. Então a gente pode imaginar aqui uma congestão de repente sendo formada. Existe essa possibilidade, tá? Então, para quem procura aí compras para longo prazo, a gente poderia, pelo menos aqui pela minha estratégia, deixar o preço trabalhar nessa região um pouco, para ver se ele valida justamente essa região de suporte. Principalmente se ele romper esse fundo aqui
e de repente voltar, ou andar lateral. Então a gente com certeza tem que ficar bem atento aqui para essa região do gráfico, tá? Vamos agora ver aqui projeções que a gente pode ter aí nas ações, caso a gente confirme essa região aqui como sendo uma região de suporte e o que a gente pode esperar caso falhe, beleza? Mas antes de tudo, como sempre, não esqueçam de se inscrever no canal, tá? Ativar as notificações, dar um joinha para fortalecer o canal, tá? Pelo menos aí 2 vídeos por dia. Temos o calendário aí com as análises todas direitinho e o horário da uma fica sempre exclusivo aí para os pedidos dos inscritos. Temos também aí a área membros do canal, clique aí, seja um membro do canal. A partir de R$ 20 vocês já podem se tornar membros, já tem acesso a bastante conteúdo exclusivo e antecipado, tá? Inclusive a gente tem um contato mais direto. Qualquer plano de membro já ganha acesso ao grupo do Telegram também, tá? Então clique aí e seja membro, tá? Continuando aqui, a gente consegue ver, vamos passar aqui para o semanal novamente, que não só a gente teve esse movimento para cá, como esse movimento foi um corretivo em 2 ondas bem definidas, tá? Então por isso que essa região se torna duplamente interessante, porque ela está sendo um movimento corretivo numa zona de suporte, tá? Depois de uma formação de rejeição de rompimento de fundo. Então por isso que ela é duplamente interessante. Aqui. Então a gente tem uma zona de suporte muito forte aqui, entre os 15,50 até os 14,60 mais ou menos, tá? Então isso aqui vai se tornar uma zona de suporte muito forte, e caso a gente consiga trabalhar acima dela, a gente tem aí como alvos já a extensão dessa onda aqui, pelo menos, vou deixar aqui como último alvo. Então a gente poderia voltar, inclusive, a testar aqui o topo anterior. Então, eu vou botar aqui, ó, a gente resistindo essa região, a gente tem tudo para testar os R$ 20, que é um valor aí psicológico muito forte. Depois a gente voltaria lá nos 25. Então, aqui é uma alta de 26,58%, tá? Então, eu ficaria muito atento nesse cenário, caso a gente suporte essa região. E caso a gente perca ela, aí a gente tem tudo aí para transformar isso aqui num pivô, pelo menos desse movimento aqui, e aí jogaria os preços lá para casa dos 11,50 a R$ 12. Então a gente consegue ver que é uma queda de 26%. Então a gente tem aí uma volatilidade bem grande a caminho, tanto para um lado quanto para o outro. E por isso é muito importante a gente ficar atento nessa zona que pode trazer grandes oportunidades para quem quer fazer uma compra aí de longo prazo e até mesmo para quem já quer ir se posicionando numa ação aí que é bem interessante. Então a gente já tem que ficar ligado nessa zona. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise então. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação vocês já sabem, deixa nos comentários. Assim que possível, envie para o canal, beleza? Valeu!